que isso aqui é uma prefiguração da igreja do século XXI. Uma igreja conformada, parada. Ah, pois é, tem tantos dependentes químicos. Pois é, que coisa triste. Vamos esperar para ver o que vai dar. Tem tanta gente morrendo, é verdade. Vamos esperar para ver o que vai dar. Segundo inimigo da comunhão, a espera. Existe uma espera boa e uma espera ruim. A espera que você espera pela fé é muito boa, mas a espera de comodismo, ela é muito ruim. Quando eu estou só esperando para ver o que Deus vai fazer através do pastor Geraldo, quando eu espero para ver o que Deus vai fazer através dos ministros de louvor, quando eu espero para ver o que Deus vai fazer com toda a igreja, eu não estou esperando, eu não estou buscando algo para a minha vida. Sabe, irmãos, nós às vezes passamos anos dentro da igreja, sendo igreja. Deus vem, move as águas, faz um milagre aqui, um milagre ali. E nós ainda estamos esperando. Nós ainda estamos aguardando o que o Senhor vai fazer. Posso te dizer uma coisa nessa noite? O Senhor já fez tudo. Ele não precisa fazer mais nada. Como assim, pastor? Irmãos, é claro que Deus continua fazendo e trabalhando, mas tudo que eu e você precisamos para mudar a história da nossa cidade já foi feito. Jesus já morreu, Ele já disse: toda a autoridade que foi dada eu passo para vocês, e fazer discípulos. Você não precisa levantar a mão, mas eu quero fazer uma pergunta: quantos discípulos você fez? Se você pensar e disser: eu não fiz nenhum discípulo, você está em Bethesda, você está numa igreja avivada, você está numa igreja onde Deus habita, onde há milagres, mas você ainda está esperando. Quantas vidas você tirou do inferno e cuidou? Quantas vidas você cuidou? Com quantas pessoas você tem se preocupado no seu dia a dia? Deus está movendo as águas. E é preciso, querido, que você saia da sua zona de conforto e comece a fazer aquilo que o Senhor tem chamado você para fazer. Bethesda, lugar onde a graça de Deus estava, onde a misericórdia de Deus estava, mas o povo estava acomodado. Terceiro inimigo: egoísmo. Estava, versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: que quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Irmão, você é chamado para colocar pessoas no tanque. Eu quero que você entre na história comigo. Imagine a cena, irmãos: um homem há 38 anos deitado. E ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Por que não apareceu naquele lugar alguém revolucionário que começou a cadastrar a ordem de chegada das pessoas, que começou a fazer uma fila, que disse: nós vamos agora começar a fazer com ordem esse negócio, é por ordem de chegada e todos vão ser curados? Por que ninguém fez isso? Por causa do comodismo, do conformismo, do egoísmo. Irmãos, o terceiro inimigo da comunhão é o egoísmo. Eu não quero me relacionar com as pessoas.
coisa mais triste do que estarmos num corpo e nos sentirmos sozinhos. Participarmos da igreja e nos sentirmos sozinhos. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Talvez você pense, se eu precisar ligar para alguém, eu só tenho o pastor. Só a pastora. Se eu precisar de ajuda, eu não tenho ninguém a recorrer. Se eu passar por uma necessidade, eu não tenho ninguém onde eu possa me esconder, onde eu possa receber carinho. Irmão, você está entendendo que a igreja tem um chamado específico para viver em comunhão, para conhecermos uns aos outros, para ajudarmos uns aos outros, carregarmos uns aos outros, colocarmos os outros no tanque. Por que ninguém pegou esse homem e colocou ele no tanque? Talvez Jesus poderia ter pego ele no colo e colocado ele no tanque, mas a água não estava se movendo. Então eu preciso esperar a água se mover para que alguém receba. Então eu vou fazer uma visita para alguém, convido um colega, uma colega e digo: olha, você está doente, você precisa ir lá na minha igreja e o pastor vai orar por ti. Não, irmãos. Jesus, o pastor, ele não esperou as águas se moverem, ele moveu as águas. Você não precisa esperar um culto para que alguém seja curado, você pode orar por essa pessoa. Você não precisa de um culto para que alguém seja salvo, você tem que apresentar Jesus para ela e dizer: Jesus te ama e pode mudar a sua vida. Irmãos, eu creio que inúmeras pessoas vão chegar no céu e o Senhor vão ter essa conversa com o Senhor no julgamento, e o Senhor vai dizer assim: o que aconteceu? E essas pessoas vão dizer: eu não tive ninguém que me colocasse no tanque, eu não tive ninguém que falou de Jesus para mim. Até me convidaram para ir na igreja, mas não falaram de Jesus para mim. Vizinhos, pessoas que trabalham com a gente estão morrendo e indo para o inferno. E o pior disso é que eles estão bem pertinho. Sabe o que Jesus disse? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe o que significa o anjo mover as águas? Que elas estão vivas, elas estão em movimento. Então, quando eu tenho a presença do Espírito Santo, eu tenho águas vivas dentro de mim, a água está se mexendo em mim, querido. A água se mexe em ti. Todos os dias, todos os momentos e toda situação que você precisar, a água está se movendo. Não, eu preciso de um culto. Irmão, nós precisamos entender primeiro o que é a igreja. Temos que desmistificar um pouco o que é a igreja. A igreja não é um local. A igreja não é esse prédio. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Diga comigo assim, querido: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu não vou ao culto. Eu não vou ao culto. Eu faço culto. Eu faço culto. Sabe qual é o problema, irmãos? Na igreja de Betesda diz aqui que tinha uma multidão e todos eram enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Todos eram enfermos. O que isso significa? Todos estavam buscando algo para si. Quando eu busco algo para mim, eu fico cego para aquilo que está à minha volta. Eu me torno egoísta. Senhor, eu quero a cura, eu quero a bênção, eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero prosperar no serviço, eu quero ser abençoado. Enquanto eu estou só pedindo, eu estou cego. As pessoas na minha volta estão morrendo, eu não estou vendo. É lugar de dar. Para o
judeu, querido, ninguém ia ao culto, prestar culto, sem oferecer algo ao Senhor. Então, toda vez que eu vou prestar culto, eu não vou no culto, toda vez que eu vou fazer o culto, que eu vou cultuar o Senhor, eu venho para oferecer a Ele algo, não para ganhar algo. As pessoas aqui não estavam ali para oferecer algo para o anjo que vinha governar. Religiosidade. Quarto inimigo da comunhão. Por que eu não me envolvo com as pessoas? Porque nós às vezes somos religiosos. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, não? É lícito carregar o teu leito. Irmão, Jesus tinha feito um milagre que ninguém podia fazer. Todos viram que o homem tinha 38 anos de enfermo. Ele não entrou nas águas, mas ele estava caminhando e ele se preocupava com o leito. Hoje é sábado, não pode. Sabe, irmãos, eu tenho a impressão que nós somos mais duros nos nossos julgamentos e nossos juízos do que Deus. Nós julgamos as pessoas, nós matamos as pessoas, nós oprimimos as pessoas com a nossa opinião. Nós queremos ver o outro, nós queremos colocar sobre a vida das pessoas um encargo, um peso, um fardo que Deus não coloca. Deus não perguntou para aquele homem que dia que era, Deus não perguntou qual era o pecado que ele tinha feito, Deus não perguntou cadê os seus familiares, Jesus não julgou ele, Jesus simplesmente amou e disse: pega o teu leito e vai embora. Irmão, a religiosidade ela nos mata. Você quer um exemplo de um título religioso? Aquele que acha que Deus só fala com ele. Até o pastor, se falar isso, ele é muito religioso. Deus só fala comigo. Mentira. A Bíblia diz que Deus fala com todos nós. Então eu acho que eu sou mais santo, eu acho que eu sou mais puro, eu acho que eu sou melhor, eu acho que eu busco mais, eu acho que eu faço mais. Enquanto Paulo diz assim: eu sou o pior de todos os pecadores. Então quando eu me vejo pior do que a irmã, mesmo ela pecando muito contra mim, eu vou dizer: ela é melhor do que eu. Irmão, vamos ser bem sinceros. Se você fosse Deus, você se levaria para o céu? Não, né? Você levaria quem está do seu lado? Dá uma olhadinha na bolita dos olhos de quem está do seu lado. Você levaria ele para o céu? Sim, pastor, sim. Mas às vezes com os nossos olhos nós condenamos, julgamos. Sabe, irmãos, eu tenho percebido que aquele que mais julga é o que menos se envolve no reino. Aquele que mais aponta o dedo para o pastor, para a igreja, para as coisas que são feitas, são aqueles que menos se envolvem. Agora o pastor pintou uma quadra de futebol aqui dentro, que loucura, vai sujar as paredes, e daí, irmão? Irmãos, vocês têm que levantar a mão para o céu para o pastor e a pastora que vocês têm. A gente conhece cada figura, cada peça. E não quero julgar eles, eu quero dizer que quando a gente encontra homens de Deus, mulheres de Deus, que neles a gente se apaixona e a gente quer servir, a gente quer abençoar e a gente quer estar junto, porque são tão raros hoje. Sabe, irmãos, as igrejas têm se preocupado tanto com prédios, tanto com estruturas. Olha aqui para mim, irmãos, eu sei que as criancinhas são bem mais bonitinhas do que eu, né? Chama atenção, faz gracinha, mas faz um esforço, amém? As igrejas estão se preocupando tanto com as coisas materiais.
Precisamos ter um prédio bonito. Precisamos ter carros bonitos, salários enormes. E as pessoas estão morrendo, irmãos, porque a água está se movendo e ninguém está botando no tanque. E eu louvo a Deus pelo que tem sido feito aqui nessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Mas a religiosidade ela nos mata, porque nós criticamos, condenamos, amaldiçoamos. Isso aí não vai dar certo. Agora o pastor inventou esse negócio de MDA, irmãos. O MDA nada mais é do que um cuidar do outro. Estar em Bethesda, mas não estar indiferente. O modelo de discipulado apostólico é um modelo de que nós não nos tornemos indiferentes ao problema das pessoas. Vamos correr, irmãos. 5. Outro inimigo: indiferença. Indiferença. Eu não sei se você percebe, mas até esse homem que foi curado, ele se tornou indiferente a Jesus. Onde é que está o cara que te curou? Eu não sei. Mas quem é ele? Eu não sei. Mas qual é o nome dele? Eu não sei. Quantas vezes você precisou falar de Jesus e aqui dentro, na sua mente, no seu coração, só vinha: eu não sei o que falar, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Irmão, se você for indiferente, você não reconheceu o milagre poderoso de Jesus na tua vida. Jesus não tem como transformar outras vidas. Eu penso que esse paralítico, depois que ele levantou, ele devia ter agarrado nas pernas de Jesus e falar: cara, tu não sai daqui enquanto tu não curar todas essas pessoas. Mas não, Jesus foi embora e o homem nem viu onde ele foi. Indiferente, passou muito tempo ali naquele contexto de falta de fé, falta de humildade, egoísmo. Mas quem foi que te curou? Não sei. Ele foi embora. Depois ele encontra Jesus no templo, então ele diz lá para os fariseus: foi aquele ali que me curou. Como se tivesse recebido 5 reais, como se tivesse recebido um presentinho. Sabe, irmãos, a igreja ela não tem mais o conhecimento e a dimensão do que Jesus é, o que Jesus fez e o que Jesus faz em nossas vidas. Quem é Jesus para ti? Eu não sei. Religiosidade. Por que você está aqui? Eu não sei. Qual é o teu chamado? Eu não sei. Irmãos, a igreja precisa despertar. A igreja precisa ler a Bíblia. A igreja precisa orar. A igreja precisa fazer jejum. A igreja precisa ser igreja. Glória a Deus. Amém? Vocês ainda me amam? Amém. Então, o pastor que ia lá, ele perguntava: vocês ainda me amam? Irmãos, eu quero dizer que às vezes eu pareço meio irado assim quando eu prego, mas não é contra vocês não. Contra o que o diabo tem semeado no meio da igreja, as mentiras, as falácias, as fábulas caducas, como Paulo diz. Tanta historinha para boi dormir, os crentes de boca aberta, sem fazer nada, passando horas a fio na televisão, horas a fio vendo filme, horas a fio internet, horas a fio até dentro da igreja, dentro do prédio, mexendo no celular, na da palavra, conversando com um, conversando com outro, se distraindo. A palavra não é mais importante, a unção não é mais importante, a bênção não é mais importante, a presença de Deus não é mais importante. Irmãos, nós como igreja precisamos acordar, despertar. O Senhor quer usar a tua vida. Alguns frutos da comunhão. Falei 5 coisas que impedem a comunhão. Alguns frutos da comunhão. Primeiro, descobrimos o que é ser corpo de Cristo.
Quando eu estou em comunhão com os irmãos, eu conheço o coração do irmão e da irmã. Você sabe que é possível congregar numa igreja de 10 anos e não conhecer os irmãos? A igreja não exerce o seu papel assim. Não sabe onde moram, não sabe onde trabalham.